Muito bem, a gente começa com os assuntos econômicos, a gente fala sobre por que o dólar segue nas alturas, diante da reação negativa do mercado ao pacote fiscal do governo Lula. Na segunda-feira, 9, por exemplo, a moeda americana fechou o dia a R$ 6,08 e renovou o recorde histórico. Eu passo a palavra para Bruno Musa, nosso colaborador, nosso professor, empreendedor, economista, ele que tem um canal de YouTube, a página de investimentos, brunomusa.com.br/investimento, vai comentar aqui pra gente o dólar nas alturas, entre outras pautas. Salve, salve, Bruno, seja bem-vindo mais uma vez ao Papo Antagonista. Felipe, boa tarde, Duda, sempre um prazer estar com você e com toda a audiência do Antagonista. Muito obrigado pelo convite. E aí, o céu é o limite pro dólar? O céu é o limite enquanto nós mantivermos uma política que não ataca o cerne da questão do aumento do endividamento público no médio e no longo prazo. Eu acho que as pessoas cansaram, e quando eu falo pessoas, eu prefiro dizer pessoas mesmo do que dizer mercado, porque eles adoram colocar a culpa no tal mercado. Vamos lembrar que o mercado são milhões de agentes econômicos espalhados pelo mundo todo. E quanto mais descentralizada as pessoas, mais dificuldade você tem de combinar com milhões de pessoas o que você quer. Portanto, o que a gente está vendo é uma precificação no valor presente de um risco futuro ou de uma trajetória de juros futuro que nada mais implica num valor presente menor dos ativos. Ou seja, o dólar passa a ter um valor maior frente à moeda nacional quando você matematicamente consegue prever que a trajetória da tua dívida continuará crescendo frente ao montante do seu PIB. Mesmo o PIB crescendo por injeção dessas artimanhas de colocar economia no curto prazo, injeção de capital no curto prazo que otimiza a economia, a gente vê que mesmo com a economia crescendo, essa relação dívida-PIB, ela continua crescendo mais ainda. O próprio FMI já colocou para o final desse ano acima de 86% a relação dívida-PIB do Brasil, quando a média dos outros países emergentes está na casa dos 65%. Portanto, a gente precisa atacar o cerne da questão. E mesmo esse pacote, se porventura vier a ser aprovado, ele não ataca o problema da indexação e da desvinculação de receitas. Dito isso, como a gente já explicou em outros comentários aqui, mesmo que você consiga tapar o sol com a peneira para chegar em 2026 com um arcabouço que já foi alterado algumas vezes, mas mesmo assim eles podem dizer que conseguiram atingir a meta pelo lado da receita, quase nada pelo lado da despesa, uma vez que foram criadas despesas para fiscais que não passam pelo orçamento, mas tudo isso incorpora a relação dívida-PIB, o endividamento continua crescendo. Feito todas essas contas, juntando essas peças do quebra-cabeça que não são difíceis de serem montadas, desde o início do arcabouço a gente viu que os números eram inexequíveis, tanto é que alteraram ao longo do caminho 2 vezes. Dito isso, a gente vê que o dólar continua trabalhando sistematicamente acima de 6. De novo, não são pessoas vestidas de capuz preto em volta de uma mesa querendo mal do PT. É a precificação ao valor presente de um risco já presente e futuro maior ainda do Brasil. Bruno, agora falando sobre a inflação que fechou novembro em 0,39% segundo o IBGE, os dados divulgados sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, nessa terça apontam que o resultado foi puxado pela alta de preços de alimentos. Como resultado, o IPCA acumulado em 12 meses chegou a 4,87%. Como você avalia esses números? Vamos lembrar que a meta é de 3, você tem a banda ali que você pode errar, né? Ou seja, colocar uma banda onde a inflação pode trabalhar um pouco para cima, um pouco para baixo, e ela está fora dessa banda. E o problema é que as expectativas inflacionárias, elas estão chamadas de desancoradas, como a gente usa aqui no mercado financeiro. Basta você olhar as curvas de juro futuro que já estão precificando taxas de juros que chegaram a ultrapassar ontem 15%. Hoje deu uma boa corrigida. A inflação como um todo, a metodologia, na minha interpretação, ela não atende à real necessidade do povo na rua. Eu não estou dizendo que esses números são forjados, não é isso, mas a metodologia ela não atende diretamente a forma como principalmente a classe mais baixa satisfaz as suas demandas. Vamos lá. Grande parte das pessoas da classe mais baixa, que infelizmente configura a realidade brasileira, ela vai consumir mais naquilo que é essencial dentro da pirâmide de Maslow. Você precisa ali alimentos para viver. E a alimentação é onde está puxando e, portanto, ela consome grande parte
da renda dessas pessoas. Olhando no próprio site do IBGE, a gente vê que foram puxados por grande parte dos alimentos, inclusive alimentação no domicílio, carnes, que puxou mais de 8%, enfim, são vários alimentos importantes da cesta do brasileiro que acabaram puxando essa inflação para cima. E quando a gente vê o ponto que, digamos, foi positivo, que acabou puxando para baixo, foi o componente habitação. Se olharmos aqui, ela representou 0,24% dentro do componente total do próprio índice que foi divulgado hoje. Mas aqui eu queria fazer uma ressalva importante. No grupo habitação, 2 componentes importantes puxaram para baixo esse índice. O primeiro dele foi energia residencial, energia elétrica residencial, que caiu 6,27% em novembro. E o outro ponto importante é taxa de água e esgoto. Vamos lembrar que esses pontos, eles são preços administrados, são preços controlados pelo governo e não são preços dentro do livre mercado. Enquanto a gente está falando aqui, eu recebi uma notícia importante. Olha só, a ANEEL projeta aumento de 9% no orçamento da CDE para 2025, vai receber quase 41 bilhões de reais. A CDE é a Conta de Desenvolvimento Energético. A diferença entre o que as empresas de energia recebem como receita e gastam. E aí, obviamente, inclui todos os subsídios e controles de preço que o governo impõe. E quando essa conta é deficitária, acontece que todos nós pagamos isso através das contas de luz. E o governo consegue precificar ou consegue congelar esse preço da energia elétrica. Então, ele consegue domar a inflação à maneira como ele quer. Portanto, você cria discussões, a meu ver, extremamente importantes que não refletem a verdade do que grande parte do brasileiro está gastando no dia a dia na rua. Maravilha, Bruno. E qual é a sua expectativa em relação à taxa básica de juros que está sendo discutida aí pelo Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, e vai ser definida nessa quarta-feira 11? O que você espera? A gente tem um ditado aqui dentro do mercado, Felipe, que eu acho que o mercado financeiro, ou projetar um preço de alguma coisa, é uma máquina de moer ego. Ou seja, a gente projeta qualquer coisa, mas no fundo, essas expectativas podem ser alteradas conforme o que a gente vai vendo ao longo do tempo. Eu acredito que a gente pode chegar aqui até numa alta de 1 ponto percentual, grande parte das análises e da própria curva de juros já está precificando isso. Agora, prever qual será o ponto final depende muito da trajetória do próprio governo ao longo desses próximos meses, né, para chegarmos nas próximas reuniões. Se a deterioração fiscal continuar dessa maneira, eu não tenho dúvida, e o próprio mercado já projeta, que essa curva pode atingir 15% em breve. Então, eu acho que o Banco Central ele tem basicamente 2 caminhos, ou puxar a taxa de juros já em 1% para mostrar estamos a tempo aqui, e essa decisão tem que ser unânime entre esse colegiado, ou então ele vai subindo de forma gradativa. Veremos nessa discussão esse balcão de negócios lá em Brasília, com o nosso dinheiro, para ver se aprova o teto de gastos, caso aprovem as emendas bilionárias, e, portanto, a gente fica à mercê disso aqui. Mas eu acredito que amanhã a gente deva ter aí entre 0,75% e 1 ponto percentual de alta. Certo. E em relação à política, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, celebrou na rede social X o crescimento maior do PIB de São Paulo que do PIB Brasil. Vamos colocar aí o que ele tuitou. Aspas para o Tarcísio: ninguém segura, São Paulo não para de crescer, não para de avançar na direção certa. Olha aí o nosso PIB indicando crescimento mais uma vez. Ele está falando olha aí porque ele compartilhou a manchete de um jornal baseada em dados da Fundação SEAD que apontavam isso. Alta de 3,5% no acumulado de janeiro a setembro, valor 0,4% maior do que o índice nacional de um ano inteiro. Resultado puxado pelo ótimo desempenho dos setores da indústria e de serviços, com altas de 3,2% cada. Se compararmos com setembro do ano passado, o crescimento é ainda maior, 3,8%. Não à toa que São Paulo é e seguirá sendo a locomotiva do Brasil. Fecho aspas. Há alguma novidade nisso aí, Bruno Musi? Porque, como ele coloca no próprio final do comentário, São Paulo acaba puxando o crescimento econômico do Brasil como a capital financeira do país. Há algum elemento novo aí da gestão Tarcísio contribuindo ou não para esses dados? Eu acho que tem um ponto interessante a ser mencionado aqui. Eu fiz uma análise mais aprofundada lá no meu canal sobre o PIB brasileiro e rapidamente para as pessoas entenderem, o PIB, para aqueles que não estão familiarizados, é o resultado de tudo que o país produz, Produto Interno Bruto, né? Então você tem ali a somatória de gastos governamentais, mais os gastos privados,
mas investimentos, mais a diferença entre importação e exportação. Quando a gente analisa o PIB do Brasil, nós vimos que grande parte do crescimento ele está sendo impulsionado pelos gastos governamentais, transferindo renda para as famílias. Tanto é que a gente viu que o agronegócio teve uma queda de 0,9% do PIB, e nós vimos, claro, os serviços sendo puxados. O serviço representa 60% do PIB brasileiro sob a ótica da oferta. Quando a gente olha aqui, a grosso modo, o PIB de São Paulo, a gente vê um importante crescimento da indústria. O serviço cresceu 0,3% e a indústria cresceu 1,9%, o que foi diferente no PIB brasileiro. E mais, o agronegócio no PIB paulista cresceu 0,3%, mesmo com o número de recuperação judicial crescente das empresas em todo o território nacional. Portanto, quando a gente pega uma ideia onde empresas foram privatizadas e você tem uma mentalidade de tentar diminuir, enxugar o tamanho do Estado, a gente começa a perceber isso nos números. De novo, eu não cheguei a fundo a analisar qual foi esse repasse governamental, mas com receitas de privatização e nessa mentalidade de diminuição do tamanho do Estado, sem dúvida nenhuma, ao incrementar a indústria, a gente vê já uma diferença importante no crescimento do PIB nacional e esse recorte específico do PIB paulista. Duda Teixeira tem uma pergunta para você, Bruno. Diga, Duda. Oi, Bruno, boa noite. Você comentou a alta do dólar e também a alta do preço dos alimentos. Agora, eu sei também que a alta do dólar tende a levar um aumento do preço também de alimentos e outras coisas, porque tem aumento no preço da gasolina, insumos que são importados para produzir produtos aqui no Brasil. Esse aumento agora do dólar, ele vai ter um impacto na inflação em algum momento? A gente sabe dizer em quanto tempo que isso acontece? Não dá para dizer quanto tempo, mas acontece um fenômeno que é extremamente claro dentro da economia. Quando você tem ali uma expectativa ainda, olha, a moeda passou de 6, e quando o mercado, esses agentes, esses milhões de agentes econômicos começam a perceber que ele veio para ficar num patamar mais elevado, você inevitavelmente começa a repassar preços, principalmente frente àquilo que você está comprando e não você tem estoque. Depende se uma indústria tem um estoque que foi comprado a $1 mais baixo alguns meses atrás, ele não necessariamente repassará isso agora, pelo fato de você ter uma possibilidade de conquistar mercado frente ao teu concorrente, que de repente está comprando agora e já passando um preço mais alto. Mas quando você percebe que a expectativa é de o dólar veio para ficar num patamar mais elevado, não digo 6,10 ou 6,5, mas mais ou menos nesse patamar, é inevitável que esse repasse de preços venha. Ainda mais quando você já começa a ver a necessidade de reincorporar estoques, uma vez que aquele foi vendido, e a gente vê uma capacidade da indústria, ou seja, o PIB crescendo, é o que a gente chama de ato do produto, o PIB crescendo acima do potencial, porque não houve incremento de produtividade. Então é inevitável que as empresas, a própria indústria, tenha que comprar mais insumos para revender frente a essa demanda anabolizada. E aí, consequentemente, isso vira inevitável esse repasse dos preços. Então não dá para dizer o tempo exato, Duda, mas eu acredito que se continuar nesse patamar, mais 2 meses, a gente já vai ver preços importantes afetando aqui o dia a dia do brasileiro. Mais do que está, né? Porque a gente já viu que em alimentação está pegando bastante, principalmente a camada mais pobre. Tem algum elemento novo que pode surgir aqui no final do ano, em nível econômico, ou uma decisão do Congresso Nacional, alguma medida do Poder Executivo, aquela surpresinha na véspera de Natal? Porque na área política a gente sabe que muitas vezes isso acontece. Agora, que tenha um efeito econômico, você tem alguma expectativa nesse sentido? Ou a tendência é que nesse verão tudo continue como está? Olha, eu acho que o próprio Centrão, que ele manda no Brasil, ali, na minha opinião, sob o ponto de vista político, ele sabe que tudo isso é muito maléfico, inclusive para eles. Então, não me espantaria se tirasse dali algum coelho da cartola e que eles conseguissem, pelo menos, passar a mensagem que no curto prazo teremos um corte de gasto maior. Veja que ontem, por uma reunião que aconteceu entre o Lira e o Lula no final do dia, hoje nós já vimos uma correção dessa curva de juros futura que acabou cedendo de forma importante. Inclusive, as mais longas chegaram a cair 3%, coisa que tinha subido ontem, devolveram, ou seja, hoje foi mais positivo. O dólar futuro caiu, está caindo agora a 0,5%, a 6,06%. Então a gente vê que o que a gente precisa é passar uma expectativa mais positiva. Eu acho que eles perceberam que passou do limite, passou de qualquer razoabilidade
e nós precisamos colocar os adultos na sala e parar de culpar terceiros e o mercado malvadão, entendermos que essa expectativa precisa ser atacada de frente. Caso contrário, a inflação ela virá e ela é ruim para todo mundo. Agora, claro, eu acho que o Lula ainda me parece ter uma voz ativa lá dentro, muito firme, principalmente em meio àquele anúncio completamente descabido que o Haddad fez. No meu entender, não era nem o que ele queria, não era nem o que ele pretendia, mas sim uma ordem do Lula. Se ele continuar batendo o pé, obviamente, no meu entender, a gente vai continuar vendo níveis de desaprovação dele crescendo. Aliás, a gente vê uma tensão tripla nesse momento entre os poderes, porque o Supremo Tribunal Federal barrou ali as emendas parlamentares, quando liberou sob condições que, obviamente, Arthur Lira e sua turma não queriam cumprir, então ainda estão um tanto irritados com o Flávio Dino, que tomou essa decisão e que foi indicado pelo Lula. O Arthur Lira já tinha deixado correr, por outro lado, uma PEC para reduzir o poder dos ministros do STF, principalmente ali em relação a decisões monocráticas, aquela PEC relatada pelo deputado de oposição, Marcel Van Hatten, do Partido Novo, na Comissão de Constituição e Justiça. Então você já tinha essa tensão. Agora, como o Flávio Dino foi indicado pelo Lula, também tem uma pressão que se volta contra o Poder Executivo, contra o pacote fiscal do governo, que eventualmente pode ser, vamos dizer assim, contestado pelo Congresso Nacional, pode passar ali por um filtro, pode mudar um monte de seus elementos se o Congresso estiver insatisfeito com o governo nessa questão das emendas, seja na liberação direta do Poder Executivo, seja na influência sobre o Flávio Dino, para que ele imponha determinadas condições. Então, assim, é o velho jogo de pressões que a gente vê entre os três poderes e que sempre tende, na minha análise, a terminar em acordão, Bruno Mussa. Não, acho que você foi retocável, Felipe. Meu único ponto é que, infelizmente, a gente normaliza esse tipo de situação onde Brasília virou um balcão de negócio com o nosso dinheiro. Então, a gente vê que nessa reunião à noite foi noticiado que, de repente, eles conseguiriam ali uma brecha para liberar 6,2 bilhões das emendas e aí sim ele votaria o pacote de corte de gastos. Espera lá, você está preocupado com as suas emendas apenas e zero preocupado com a realidade econômica do Brasil que está se deteriorando dessa maneira? Exatamente. O problema é que isso parece que a gente já, infelizmente, aprendeu a levar como uma piada. Mas, no fundo, nós não estamos falando de 10, 100 reais, nós estamos falando de alguns bilhões de reais dentro do orçamento, que é capital que é tirado da gente de maneira forçada através dos impostos que não param de subir. Então, ali, eles que deveriam ser, como o próprio nome diz, funcionário público, trabalhar para quem o elegeu, eles simplesmente pegam o nosso dinheiro para negociar bilhões num balcão de negócios para servir para ele. Caso contrário, se vocês não me liberarem os meus bilhões, que é financiado por vocês, eu vou fazer o seguinte: eu não aprovo nenhum pacote de gasto, que já é bem torto esse pacote de gasto, mas se for assim, eu também não aprovo. E deixa o dólar ir para as alturas. O povão que pague mais caro na carne. Eu acho que a gente tem que parar de normalizar esse tipo de coisa e botar a verdadeira pressão. E isso só acontece quando nós conseguimos disseminar um conhecimento para as pessoas entenderem o que está acontecendo por lá. Exatamente, é isso que o Papo Antagonista busca fazer. Os parlamentares, evidentemente, deveriam reagir a abusos do STF, porque eles estão extrapolando, muitas vezes estão legislando, então convém, de fato, tomar iniciativas para reduzir os seus poderes e, obviamente, pelas vias constitucionais, pela fiscalização do Senado Federal, por exemplo, e não para retaliar o STF, porque suspendeu a distribuição obscura de dinheiro para redutos eleitorais por meio do orçamento secreto. Da mesma forma, tem que filtrar o pacote fiscal do governo pensando naquilo que o Bruno Mussa comentou, pensando na sociedade, no interesse público, no equilíbrio das contas, para não gerar inflação que acaba prejudicando as pessoas mais pobres, e não porque o governo não está liberando emenda ou porque está influenciando o ministro do STF a suspender. Então, a gente aqui não naturaliza, né? A gente critica, a gente ironiza para exercer a nossa pressão jornalística e sempre trazendo a verdade para o nosso público. Muito obrigado pela contribuição, Bruno Mussa. Boa noite, bom trabalho. Obrigado igualmente para vocês, sempre um prazer.